Eu acho que a questão do sujeito e do objeto, o lugar e o status dele aqui e ali, eu sinto presente, mas eu nunca fiz psicanálise. Então eu sempre atribuí um pouco a isso. De não, quer dizer, eu sinto que eles aparecem em vários momentos, mas quer dizer, não é uma coisa refletida ou consciente, uma decisão, vamos dizer assim. Não é uma coisa... É um afloramento mesmo. Na verdade, na maioria das vezes, a compreensão de uma obra de arte não se dá no momento da contemplação, no momento que você está no museu, que você está folheando o livro. Ela se dá num determinado momento em que ela se liga às experiências que você tem na vida. É como se aquela experiência exterior ao museu, exterior à obra e tal, ela é o elo que faltava para a compreensão da obra de arte. Então, está entendendo? Então, você às vezes compreende uma obra de arte quando você está andando no ônibus, quando você está transando, quando você está se alimentando, quando você está trabalhando ou está simplesmente sozinho contemplando as coisas, está entendendo? É quando então a coisa se completa. E essa compreensão é um processo, digamos, sei lá, de refinamento da experiência, etc. E tal. Eu acho que as nuances do entendimento na relação das coisas, elas vão tendo uma suave modulação no decorrer do tempo, que de alguma forma, às vezes, uma coisa que você falou ontem, já não é mais capaz de se repetir hoje. E as esculturas são assim, porque elas têm, elas são elas mesmas, mas ou elas se desmontam. A arte, no século XX, ela nos ensinou a pensar o sujeito. Eu acho que há alguns dispositivos, algumas experiências intelectuais fundamentais para essa discussão. E elas são muito marcadas pelo século XX como experiência, em geral, né? Porque se elas não nasceram no século XX, elas configuraram o século XX. Né? Quer dizer, a psicanálise, por exemplo, é uma delas. Né? Nos ensinou a pensar sobre o que é o sujeito. A arte de vanguarda, né? A experiência vanguardista da arte. Ela também nos ensinou a pensar o que é o sujeito. Pelo menos nos ensinou a constituir os problemas que aparecem quando nós voltamos os olhos para o sujeito. Né? Algumas experiências políticas fundamentais do século XX, que sempre trouxeram uma discussão sobre o homem novo, né? Elas também, de uma certa forma, elas entram nesse tipo de discussão, né? Por outra razão que você tem uma articulação muito tensa, mas muito presente entre esses três dispositivos de reflexão, né? Política, psicanálise, estética. Nós não podemos pensar, não é, essa irrupção, de certa maneira, da questão da participação, quer seja no neoconcretismo, quer seja no cinetismo, quer seja no minimalismo, etc., essa transformação da relação com o espectador, com uma questão isolada, que, a meu ver, ela está relacionada a uma perspectiva de presença da arte no mundo, ela está relacionada a as transformações internas da própria linguagem, ela está relacionada também ao regime de visibilidade, quer dizer, e, de certa maneira, não é, a uma reconstrução dos conceitos que informavam isso. Críticos, por exemplo, como Guy Brett, né, que sempre tiveram uma atenção um pouco com algumas questões da arte brasileira, sempre notaram essa presença da questão da participação na obra de artistas brasileiros como tendo uma singularidade, uma especificidade, um diferencial, né? E realmente é curioso pensar isso. O que seria isso, essa disponibilidade? Me parece que é um cuidado em relação ao outro, né? Na hora como receber esse interessado em se relacionar com a obra e a obra provocar esse interesse e ter um cuidado nesse contato. Nossa noção do que é nossa relação a nós mesmos, né, mudou radicalmente graças
as experiências estéticas, eu acho. A grande inovação da arte brasileira, quer dizer, é de fazer questões próprias em relação à arte, de colocar interrogações próprias, né? Sobre a questão do objeto, sobre a presença da arte no mundo, sobre as transformações de linguagem, sobre a relação com o espectador, com a constituição do sujeito, tudo isso, né? Quer dizer, eu acho que essa é a grande contribuição dali. Mas, né, o momento que surge o neoconcretismo aqui, né, há um artista americano, por exemplo, que é o Walter de Maria, que ele diz que naquele momento o expressionismo abstrato tinha se tornado como uma brasa morna numa cinza fria, né? Quer dizer, a própria ideia de expressão que estava ali, quer dizer, ela se torna um estilão, né? Todos vão pintar lá abstracionismo. Pedrosa tem um contato muito direto com o surrealismo. Ele era co-cunhado de Benjamin Perret, que era um dos principais poetas do surrealismo. Ele tem contatos com alguns surrealistas em Paris, via Benjamin Perret, quando vem de Berlim para o Rio de Janeiro, nas vésperas da guerra, né? Mas ele percebe que esse não é o caminho do Brasil, né? O Brasil tinha outra destinação, que ele vai entender mais longe, mais adiante, que era essa vocação para o moderno, né? E o moderno realmente experiencial, diferentemente do surrealismo, que muitas vezes se dá como ilustração das teorias psicanalíticas, né? Ou seja, é preciso deslocar para a experiência, né? Ou seja, isso significa que o sujeito é fundamental, né? Esse sujeito aí, então, ele procura entender o sujeito que produz um sinal visual, que produz um traço visual, que produz um signo. A própria ideia de contemplação, quer dizer, é uma ideia histórica com transformações históricas. Quer dizer, quando vai se contemplar, pegando o exemplo, por exemplo, do Tiziano e da Anunciação numa igreja de Veneza, né? Que é um quadro famosíssimo, você pode ver de diferentes maneiras. No entanto, esse mesmo quadro, houve momentos que você fechava o olho, não é? Quer dizer, que era uma maneira de vê-lo, era uma maneira de se conjugar a ideia de Nossa Senhora. Mas esse contato eu acho que passa por uma ênfase numa relação consensível das coisas, dos objetos, não é? Quer dizer, um cuidado de aproximação em que é preciso, de alguma maneira, se desarmar de qualquer leitura excessivamente pronta, né? Quer dizer, realmente reverenciar esse momento de contato com o trabalho. Então eu via sempre assim, que era como se a obra estivesse aqui, ela descesse pelo corpo e saísse pela mão como um passe de mágica. Eu sempre achei legal essa ideia do mágico, de jogar essa energia, essa fantasia, né? Do mágico, ou do cara do maestro, sabe? Existe uma coisa da energia da mão, de como se comunica, de como a gente se cumprimenta com a mão, que a gente passa uma energia para outra pessoa. Então, essa questão dessa continuidade da mente para a mão era uma coisa muito importante para mim. Então, a coisa se estruturava muito dessa forma. Então, a mão do outro que trabalhava a escultura também era interessante.